Bom dia, sejam bem-vindos a mais um dia. Hoje é nessa sexta-feira 13, né, gente? E nós já iniciamos aqui hoje com a leitura da palavra do Senhor. Nós estamos aí nesse projeto 365 dias. E já se passaram 13 dias. Bom dia, Alex, seja bem-vindo. E o tempo passa muito rápido, quando você faz e quando não faz. E nós decidimos passar esse ano com mais conhecimento, mais sabedoria na palavra. Para que a gente possa fluir de forma diferente. Nosso amigo está chegando por aí. Para a gente Bom dia, bom dia. Bom dia, Liz. Bom dia. Estou falando aqui, o tempo passa muito rápido. Hoje já são 13. Isso. Dia 13 de 365. 365 dias. Show de bola. Quando você faz, passa muito rápido. Quando não faz, também. Então, por que não começar a fazer o que deveríamos ter feito há anos atrás? Uhum. E muitas vezes a gente fica preso no que não fizemos, frustrado, reclamando, sentindo culpado. E nós te convidamos hoje a deixar essa culpa de lado, essa frustração, e fazer o que precisa ser feito. Ainda há tempo. Vamos aí dedicar essa leitura de palavra, vamos conosco. E nós temos aí um livro inteiro de sabedoria. Até dia 31 de dezembro nós iremos chegar ao final do livro. Isso. 365/365. Sim, Metrificando, né, Liz? sim, com certeza. Metrificando tudo aí. Nós estamos no 13 de 365. Isso. Então é isso. Bom dia aqui no Instagram, bom dia no YouTube. Vamos nessa. Tá transformador, né? Sim, Transformador. Muito bom quando você se propõe a ensinar. Você aprende muito mais. Eu nunca olhei a Bíblia na perspectiva que estou vendo agora, com esses estudos junto com você. Está muito edificante, Liz. Quando eu paro para olhar, não agora em janeiro, mas dezembro, que nós começamos praticamente em dezembro, com os estudos das chaves. E é um Alex. Depois desses estudos, a cada dia, é outro Alex. Porque o que Deus está derramando de sabedoria, porque a gente está se propondo a passar aquele mínimo, né, que a gente acha que a gente sabe, não sabe, e aquele conceito, né, que eu sempre trago aqui, que eu vi de alguém, mas não lembro, o pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. E, de fato, faz total diferença. Eu estou muito feliz com esse projeto. E que o Senhor, a cada dia, nos renove, nos dê força, e nós estejamos dispostos a viver isso diariamente, porque, meu Deus, é transformador. E lhe agradeço pela parceria, pela disciplina, né, de estar todo dia cedo aqui para trazer esse. E nada melhor que ele honrar, né, com o livro. Né? Você que quer viver isso, Liz está lançando esse livro. Antigo do Medo. É um livro para você se autodesenvolver, você identificar os medos que te paralisam, que te impedem de acordar às 5:30 da manhã, 5, 6 horas, e fazer o que precisa ser feito. Produzir, ou nas primeiras horas do dia, faz toda a diferença. Olha, eu ultimamente estou chegando 7, 8 horas da noite, e aí, vou fazer o quê? Não tenho o que fazer, porque eu já produzi tanto, sabe? E aí fica, pô, é muito bom, é show de bola. Então, gente, vamos nessa. Antídoto do Medo. Tem chaves aqui que, logo no início do livro, rapaz, aquela chave de o que eu temia me sobreveio de Jó mudou muita coisa mesmo. E hoje eu, sempre quando tenho a oportunidade de falar sobre meu estilo de vida, que é Cristo, né, viver em Cristo, eu toco muito nesse assunto. Então, é isso. Antídoto do Medo. Que livro. De Liz aqui, ó.
Temos várias citações bíblicas aí durante o livro. E anteontem eu estava finalizando a gravação do curso, que é baseado no livro também, gente. E Perfeito. eu tive a oportunidade de relembrar, na hora da escrita, né, Alex? Que aí você vai escrevendo, você acha que você não tem capacidade, mas o Espírito Santo vai te capacitando. E eu, na hora da escrita, eu fiz muitas vezes na madrugada, eu dormia 2 horas por noite, 3 horas por noite, em 3 dias. Eu fiz todo o esboço do livro, escrevi ele todo. Na época eu trabalhava às 7 da manhã, então eu dormia aí até 3 da manhã e ficava de 3 às 7, durante 3 dias escrevendo ele. E quando eu chegava no trabalho também, então eu sentia, eu via pessoas lendo, sendo tocadas pela mensagem. Principalmente quando vinha a questão da espiritualidade dentro do livro, né? Essa busca de aproximar mais do Senhor, de trazer mais o Espírito Santo na sua vida, para trazer a clareza, junto com a sabedoria aí, divina. E algumas citações me tocou muito, a do final mesmo, finalizando o livro, a questão do medo. Quando existe medo, você não está aperfeiçoado em amor, ou seja, significa castigo. E quando você se conecta realmente à fonte, você se sente tocado realmente, o medo ele tem que sair, não tem outra alternativa. Verdade. Aí a esperança, a confiança, a força para vencer cada obstáculo. Então, gente, realmente muita coisa aí, eu falo sempre, né? Um manual prático, uma leitura simples, igual a Alex falou, né? Muito simples, muito simples. Para quem não tem o hábito da leitura, vai tirar de letra. É muito simples. Eu recomendo muito. E aí já ajuda, né, Liz, para quem quer iniciar o hábito de leitura, porque faz Sim, parte, é o que eu costumo sempre falar, faz parte de um dos pilares que a gente tem que alimentar, né? Corpo, alma e espírito. Então, quando você alimenta esses três, é muito difícil você se afastar do Senhor, porque você entende, você não aceita uma palavra contrária, você sabe que você está alicerçado em Gênesis 1:26, sem imagem e semelhança do Senhor. Então, é muito difícil você aceitar uma palavra contrária. E quando você aceita uma palavra contrária de alguém, você está indo contra o que Deus está falando em Gênesis 1:26. Então, está sendo antagônico à fé dele. É isso. Parabéns, gente. Parabéns. Parabéns. gratidão, vamos nessa aí. Tenho certeza que o Senhor vai tocar pessoas através dessa leitura, através dessas lives. E que muitas pessoas que não tiveram ainda a oportunidade de buscar, vão começar a ter Uhum. necessidade. Ontem, eu estava conversando com uma cliente e você vê como Deus vai agindo, né? Eu falei sobre as lives, ela disse, rapaz, eu tinha falado ao Senhor para não me deixar esmorecer, deixar parar na fé, que ela é nova convertida, e ela está nas correrias que sentiu que não estava naquela busca. E aí eu falei sobre ela disse que ia passar a acompanhar. Vamos ver se ela é na batalha. Mas como fica gravado também, ela tem essa oportunidade. Nós que vamos estar aqui diariamente nesse horário para trazer aquilo que nos propomos, que Deus colocou em nossos corações. Vamos Vamos. a Hoje eu vou Gênesis. iniciar a leitura, a oração. Pronto. Então Gênesis vamos lá. 39, 40 e Gênesis 39. Então vamos fechar os olhos, agradecer ao Senhor, para a gente dar início, atrair a sabedoria do Espírito Santo, que ela seja mais latente possível. Fecha os olhos, respira fundo para oxigenar o cérebro. Pai, te rendemos graça, te louvamos, agradecemos, glorificamos. Pai, obrigado por mais um dia de vida. Esse milagre, ó Deus, que o Senhor nos concede a cada segundo. Obrigado também pela presença do nosso amigo Espírito Santo, que também, assim como a vida, ele está a cada segundo, meu Deus, conosco. Pai, obrigado por este projeto que o Senhor colocou em nossos corações. Obrigado por estar diariamente nos fortalecendo para que possamos
ó Deus, trazendo aquele pouco que o Senhor está derramando sobre as nossas vidas e que nós estamos levando, ó Deus, para aqueles que entendem não saber nada, mas eles não sabem o poder que tem dentro de si. Obrigado por Liz, pela vida da família, cada familiar, ó Deus, continua a abençoar, dá o livramento, ó Deus. Obrigado, Senhor, por cada um que aqui vai passar, que está. Obrigado por minha família, por minha casa. Espírito Santo, vem, que não seja Alex, que não seja Liz que venha falar, mas seja o Senhor. Que nós venhamos ser só o canal de passagem da sua mensagem. Assim te entregamos este momento, te louvamos, glorificamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, Gênesis 39, e assim começa. José havia sido levado para o Egito. Não, deixa eu mudar a versão, que aqui está diferente da sua. Então, nós estamos lendo Gênesis na versão Almeida, revista e corrigida. Correto, Luiz? Então, foi levado José ao Egito. E Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. O Senhor estava com José e foi varão próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que era o senhor, o senhor estava, não sei se essa frase é junto, aqui está junto para mim, que o senhor estava com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça a seus olhos e serviu. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Aconteceu que, desde o que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na sua casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José. De maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher do Senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Aqui não dá para a gente ter exatamente a idade de José, né? O texto está muito próximo de quando José foi deixado pelos irmãos lá, foi vendido pelos irmãos. Aí dá para a gente interpretar que José aqui era um menor de idade quando a mulher de Potifar queria ter algo com ele. Eu acho interessante o seguinte: quando você analisa essa leitura, o Senhor fez a promessa a partir de Abraão. Cada um deles, o Senhor foi aperfeiçoando ainda mais. Abraão precisou sair da terra, precisou conhecer os lugares, e o Senhor prosperou na vida de todos eles. E ele prosperava de forma muito abundante na vida de cada um deles. E aí você pensa assim, a promessa foi para Abraão, mas aí os demais vieram, né, na descendência, já receberam do Abraão. E não foi, gente. Cada um deles precisaram provar realmente fidelidade ao Senhor. Cada um deles precisaram ser amadurecido e ser lapidado. E olha que interessante. Começou com Abraão, depois foi para Isaac. Quando chegou em Jacó, o Senhor pediu ainda mais. Por quê? Esses dois primeiros, eles saíram por eles, tinham os rebanhos deles, eles eram os senhores. A partir de Jacó, nessa leitura aqui, eu vejo essa reflexão. Ele começou a trabalhar como um servo. O pedido foi ainda maior para eles. O lapidar deles foi ainda maior. Jacó, ele começou a ser servo. Imagina, servir 20 anos a uma pessoa que foi o Labão, o sogro dele. Uma pessoa que tinha promessa, uma pessoa que iria reinar. Por que ele ficaria 20 anos servindo alguém? O Senhor testando o coração dele.
E nesses 20 anos de servidão, ele ainda foi enganado por várias vezes. E o Senhor olhava para eles e via que eles tinham realmente essa grandeza no coração e que realmente poderia entregar para eles essa nação. E quando passou para José, gente, aí piorou ainda mais. O Senhor testou ainda mais o coração dele. Porque realmente ia ser na mão de José que haveria toda essa multiplicação, esse reinado, a remissão desse povo que iniciou lá em Abraão. Quando chegou na mão de José, ele não só serviu alguém, ele foi preso, ele foi vendido, ele foi punido de uma maneira muito maior que os demais. E ainda assim, a fidelidade no coração estava muito mais aperfeiçoada do que os anteriores. Isso assim, foi muito forte para mim quando eu li isso, né? Era Sim, ele que Elis. realmente apalpar a benção, então ele precisava ser mais provado que os demais. E olha o coração desse homem, gente. De todas as maneiras ele foi tentado, mas ele reinou aonde quer que ele passou. E o que a gente consegue tirar disso? Que Abraão não passou por essas provas, não é isso? É porque no contexto da promessa, o que a gente vem falando no contexto da promessa, ele teve mentira, né? Lá em Jacó com Isaac. Então, se teve mentira, teve algo negativo, foi plantado com uma colheita. Então, essa é a sequência das colheitas dele. Mas Deus não tira a mão da promessa que ele fez. Mas só que você vai ter que passar por um aperto para entender que se errou, vai ter que colher. Se plantou, vai ter que colher. Então, dá para extrair isso, né, diante de todo esse contexto negativo que ele vem a passar. Pode seguir? Pode ser. O 8, né? Porém, ele recusou e disse à mulher do Senhor, do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem, tudo que tem até a esposa, né? Tá nesse contexto. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e ninguém e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto tu és sua mulher, como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Pecaria contra Deus. A aliança dele aqui, ele está dizendo, ó, eu não tenho nada com Potifar, não. Minha aliança é com Deus. Imagina. Meu Deus, isso é forte. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando os ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela pegou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em suas mãos e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que estava levantando que eu levantava a minha voz e gritava, deixou suas vestes comigo e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Rapaz, olha o que me veio aqui agora. O pai de José, para receber a bênção do pai dele, ele colocou uma veste para enganar o pai. Não é isso? Jacó, para receber a bênção, ele colocou uma veste para ficar peludo e etc., para enganar o pai. Aqui já está falando sobre essa maldição. A mentira que teve lá está recaindo aqui. Ó. Ele teve que ficar nu e pagar um preço de injustiça por conta de uma mentira que o pai
fez para receber uma bênção e continuar essa bênção geracional. Forte. Aqui. Meu Deus. 17, né? Sim. Então falou-lhes conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim, não, veio a mim o servo hebreu, que nos trouxe para escarnecer de mim. Aconteceu que levantando eu e minha voz, gritando, ele deixou a sua... aqui, 18. 19. Aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, e a sua ira se acendeu. O senhor de José tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graças aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. A promessa está na vida de José, mas existe uma plantação negativa e ele está colhendo. Tem toda a maturação, tem que ser apertado, porque houve a plantação negativa. E aqui ele já está se limpando, Liz, daquela que Jacó fez junto com a mãe, de estar das vestes. Então, ele ficou nu, já está sendo limpo, mas tem outras para acontecer. E a partir daí vem a bênção sobre a vida dele. Você tem mais algum entendimento, Liz? Não, ficou bem claro aí. Perfeito. Né? História. Vamos seguir ao 40. Vamos ao 40. José na prisão interpreta 2 sonhos. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Bom Quem dia. chegou aí conosco. Vamos continuar aqui a leitura da palavra. Acabamos de 39 e agora nós estamos em Gênesis 40, versículo 1. E aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito, o padeiro, contra o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra seus 2 eunucos, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor. Ô, Liz, não sei se é só para mim, se o pessoal que está aqui no Instagram, veja, por favor, que o seu áudio, alguém fala aí, por favor, seu áudio ele vai e volta, está dando uma oscilação. E você no YouTube, seja bem-vindo, estamos estudando a Bíblia Gênesis, de 39 a 41. Agora estamos no capítulo 40, com a nossa amiga Alice aqui no Instagram, e ela fará a leitura do capítulo 40. Está dando um ajuste aqui no áudio, para ficar bem. Tá ok para você? Ah, então pode continuar, Alice. O pessoal disse que está ok. Então pode ser alguma coisa aqui com o meu celular. E no versículo 2, 42. Indignou-se Faraó muito contra seus 2 eunucos, contra o copeiro morto e contra o padeiro morto. Entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pôs a cargo de José, para que o servisse e estivesse muitos dias na prisão. Ele reinava onde ele ia, né? Mesmo na prisão. Mesmo sendo vendido, ele estava sempre reinando. No capítulo 40, versículo 5. E ambos sonharam um sonho, e cada um em seu sonho na mesma noite. Ô, Liz, rapidinho, vou aqui. Esse preso na prisão é o que acontece com muitos de nós quando temos uma palavra. Quando você tem uma palavra, poucos vão acreditar. Então você vai viver num mundo. Você vai viver num mundo solitário.
de fato você vai estar preso, porque quando você compartilha, eu fiz até um vídeo sobre isso ontem, um entendimento, que diariamente eu pego uma chave da live e faço um vídeo curto sobre o entendimento que Deus trouxe. E é isso, quando Deus dá a todo mundo um sonho grande, mas muitos desacreditam, se acham incapazes e não seguem adiante. E aqui é o que acontece com José. Esse preso na prisão, porque quando você tem algum sonho grande que você compartilha com alguém, ninguém acredita. Mas é normal, porque Deus colocou em seu coração. Então ninguém tem que acreditar no que Deus colocou em seu coração. Ela só vai, de fato, acreditar quando se materializar. A gente pode ver os exemplos de Noé. Imagina, lá naquele período, Deus falou, você vai fazer um barco grande, meu filho. E aí o cara, eu sim, senhor, eu vou fazer. E ele fez, mas todo mundo chacotava, porque na época não tinha chuva. Mas quando veio o dilúvio, ele foi salvo. Imagina esse sonho que está em seu coração, quando se materializar. Você e sua família vão se beneficiar, assim como gerações. Pessoas serão tocadas. Mas para isso você tem que, de fato, viver nessa prisão. E mais andar, marchando e colocar. Dar o primeiro passo, na verdade, né? Que aí Deus vai dar o segundo, e aí na visão progressiva as coisas vão acontecendo. Vá, coloca, vive essa prisão, mas Deus está contigo. Sim. Pode continuar. No 5, né? Isso. O 6 agora. Ah, E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que eles estavam turbados. Então perguntaram aos eunucos de Faraó, com que eles estavam no cárcere na casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os nossos semblantes? E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há ao que interprete. E José disse-lhe: não são de Deus as interpretações? Então contai-me, peço-lhes. Então contou o copeiro o seu sonho, e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face. E na vide, 3 sarmentos estavam como brotando. A flor saiu e os cachos amadureciam as uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão. E eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó. E dava o copo na mão de Faraó. Então disse José: esta é a interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado. E dará o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras teu. Porém, lembra-te, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e faças menção de mim, Faraó, e fazes-me sair desta casa, porque de fato fui roubado na terra dos hebreus, e tão pouco aqui, nada tenho feito, para que me pusesse nessa forma. Vendo então o padeiro mor que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sou homem. E eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de caminho. E as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te penderá no pau. E as aves comerão a tua carne sobre ti. E aconteceu que ao 3º dia, no dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete aos seus servos, levantou a cabeça do copeiro e a cabeça do padeiro no meio dos seus servos. E fez tomar o copeiro ao seu ofício de copeiro. E este esteve deu copo na mão de Faraó, mas o padeiro morto enforcou, como eles haviam decretado. O copeiro morto, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. José. Ah, pode ir. Sério, gente, olha só, José, ele reinava onde ele chegava, né? E como a gente falou anteriormente, havia aí um processo de maturidade na vida dele. E muitas vezes a gente
gente ignora isso na nossa vida, né? Tem essa provação, esse teste, a gente, ao invés de aprender, eu fui assim, de aprender com os erros, com os acontecimentos, as circunstâncias que vêm na nossa vida. Eu sentava, vitimizava, chorava, reclamava da vida. Meu Deus, por que isso acontece só comigo? Naquele momento, eu comecei a buscar a intimidade do Senhor, comecei também no autoconhecimento. Eu comecei a entender que tudo tem um propósito. Todas as coisas que operam para bem daqueles que amam a Deus, que vivem no seu propósito. Então, se aconteceu algo negativo na minha vida, imediatamente eu tem coisa que é muito difícil, gente. Não é fácil. Nós, seres humanos, não temos essa. Às vezes é algo que te traz muita ira, às vezes é algo que te traz muito desespero. Mas eu consigo hoje, de muita força de Deus, ressignificar. Então, assim, olhar para aquela situação e falar o que precisa fazer. Eu sou responsável de sair daqui. O que aconteceu com José? Quando eu já vejo a história dele, eu vejo assim, meu Deus do céu, total sentido. José não chorava, não se lastimava do que aconteceu com ele. Ele simplesmente aprendia o que precisava ser feito, ele amadurecia ainda mais, ele crescia ainda mais. Ele foi vendido como escravo, e lá ele brilhou, ele era o melhor, ele foi colocado como maior. Depois ele foi acusado, né? Ele não negou a Deus, não traiu o seu Senhor, ele foi preso. E lá na prisão, ele governando sobre outras pessoas. Então, essa história é maravilhosa. Se você usar ela a partir de hoje na sua vida, você vai ver que muitos dos problemas que acontecem, muitas das dificuldades, você vai conseguir superar de forma muito rápida. Porque você vai aprender com os seus erros, você vai aprender com a situação. E vai conseguir, o que eu acho mais interessante nessa história, Alex, é ele conseguir enxergar lá na frente. Ele conseguiu, no meio do caos, acreditar que realmente o Senhor tinha promessa para ele. Que ainda ia chegar o momento dele e esperar com paciência. E quando você lê aqui nas escrituras, acho que nessa frente vai falar. Foram anos e anos na prisão. E mesmo assim, não perdeu a fé. Não perdeu a esperança. Que coisa. E quando ele fala, né? Lembre de mim quando você estiver com o faraó. Está transferindo a fé para homem, né? Mas só que não vai ser nesse tempo. Vai ser no tempo que Deus determinou. Então é necessário passar pelo, como eu falei, pelo aperto para que venha se cumprir aquilo que Deus determinou. E o período da colheita, né? Tem que ter. Houve a plantação errada lá atrás. A gente acha que a gente só herda a bênção? Não. Tem as maldições hereditárias. Geralmente são 4 gerações que passam, né? Pode seguir, Liz. Tudo certo. Agora vamos a Gênesis 42. Vendo então. Não entendi. 41 é que eu passei 2 vezes. Eu passei e depois passei de novo. 41. Gênesis 41. Vamos lá. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista, e as gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio, pois elas, outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e pararam junto a outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu pela manhã, o seu espírito perturbou-se. Aqui é o Deus já trabalhando. Deu sonho. Então, seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes
os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sobre a prisão na casa da guarda, a mim e ao pedreiro mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, e ele, cada um conforme a interpretação dos seus sonhos, de seu sonho sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes e interpretou-nos os nossos sonhos, a cada um interpretou conforme seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José. Aqui, ele lá, quando estava preso, fez uma plantaçãozinha que foi uma plantação de colheita rápida. Ele simplesmente, se ele estava disposto a fazer o que Deus tinha derramado na vida dele, ele fez, abençoou duas pessoas, e hoje naquele contexto, né, ele está colhendo aquilo que ele semeou. Claro, lembrando sempre do contexto da maldição que foi feita lá pelos seus antepassados. Então enviou Faraó. E Faraó disse a José, repetindo, né? Eu sonhei um sonho e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então, disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne formosa à vista e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiram após estas, muito feias e vistas e magras de carne. Não tenho visto outras tais, quanto à fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas e entravam em suas entranhas, mas não se conheciam que houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que Mó interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou Faraó. As 7 vacas formosas, aqui vai ser agora, Liz, uma aula de finanças. As 7 vacas formosas são 7 anos. E as 7 espigas formosas também são 7 anos. E o sonho é um só. As 7 vacas magras e feias à vista que subiam depois delas são 7 anos, com as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois dele, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima.
E o pão foi duplicado 2 vezes a Faraó. É porque esta coisa é determinada de Deus. E Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó se preveja agora de um varão inteligente e sábio e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra. E tome a quinta parte, aqui já comenta, né? Tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoe trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, não é para o Egito, provimento da terra, ou seja, tudo que o Egito guardar dessa direção que Deus deu para José liberar Faraó. Eles supriram a terra naquele período. Para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome, meu Deus do céu. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa. E aqui receba em primeira pessoa. Tudo isso que Faraó está falando é para mim, é para você. Deus quer usar a gente desde que a gente esteja sensível a Ele, para liberar palavras, para abençoar vidas, para abençoar gerações. Cadê? Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono, e eu serei maior que tu. Disse Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão e pôs na mão de José. A honra já está chegando, né? E o fez vestir de veste de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Imagina se José, lá no Egito, ou lá no cárcere, ficasse rancoroso. Ah, eu estou preso, não vou fazer o que o Senhor quer que eu faça, não vou revelar nada, não. Porque, imagina, José se vitimizando, não fazendo aquilo que o Senhor colocou no coração, não liberando os dons que Deus a ele. Agora não teria como, porque ele não se colocou na posição que Deus queria, não estava conectado com Deus, não estava vivendo o seu propósito, por mais negativo que a visão dele fosse. Mas agora a bênção está vindo, porque ele estava na posição de servo, servindo. Afinal, maior é o que serve. 43. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai, assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó: eu sou Faraó, porém, sem ti ninguém levantará a sua mão ou se o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José, Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era de idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu em 7 anos de fartura a mão cheia. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito. E guardou os mantimentos nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a eira do mar, e até cessou de contas, porquanto não havia números. E nasceram José, filho, antes que viesse o ano de fome, que ele deu
Mas você e chamou José, do primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez ter todo o mal, todo o meu trabalho e toda a minha e de toda a casa de meu pai. E, e do segundo chamou Efraim, porque Deus me fez crescer na terra de minha aflição. Aonde mais tiver a sua dor, vai ser esse ponto que vai lhe prosperar. Então acabaram os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir 7 anos de fome. Como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E quando toda a terra do Egito fome, chamou o povo a Faraó por pão. Clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu-se tudo que havia mantimento e deu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em toda a terra. O que você acrescenta ali? Que eu fui acrescentando a mim, fui falando, só vou vir aqui rapidamente lá, não pode falar que eu estou ouvindo. Sim, gente, que história maravilhosa, né? Como que o Senhor honrou José. E como vocês perceberam, ele já pediu que o homem verdadeiro, o homem vendeu. 2 anos depois, aconteceu uma situação que o Senhor significa que ele fosse lembrar da visão. E o Senhor achou confiança nele, achou graça de dar para ele essa sabedoria, para que através dessa sabedoria ele fosse exaltado. O Senhor deu muita atenção no sonho, não vou pensar nisso. Deu também para ele tudo que precisava ser feito diante daquela situação. Revelou o problema e a solução, e a partir daí nós sabemos, nós iremos acompanhar, nós já vimos aqui, a honra que o Senhor deu para José. Realmente, naquele momento, ele reinou aqui na terra. Não seria impossível reinar. Alguém que era estrangeiro, o Senhor permitiu que ele reinasse. Então, abaixo disso havia ele. Olha que exaltação. Mas para isso, ele precisou passar por vários desafios, por vários martírios até chegar àquele lugar. Isso para mim foi, mais uma vez, reforçar a nossa fé, a nossa esperança, porque precisamos realmente também continuar firmes aí nas promessas do Senhor, o que precisa ser feito, e não desanimar na hora certa. O Senhor faz acontecer na nossa vida. E é um combustível, né, Liz? E se a gente for olhar hoje, o contexto político nacional, se a gente for olhar na visão problemas. Mas aqui traz um alento para a gente ver, né? Que a gente não precisa ficar se baseando pelo que o humano vai fazer, mas só seguir o direcionamento que Deus vai nos dar. E aí tem várias respostas, né? Mil cairão ao seu lado, 10 mil à sua direita, mas você não será atingido diante de toda circunstância adversa que está acontecendo no país. Empresas fechando, falando que vai ser isso, vai ser aquilo. É crer no que Deus está colocando no seu coração, fazer, que você vai abençoar as gerações. Não se abata com notícias negativas, se possível, até se blinda dela. E vai ter da notícia de amanhã, que é a palavra, fazer o que a gente está fazendo aqui todo dia, se encher do futuro. Porque Deus é o Deus do passado, do presente e do futuro. O Kairos, ele não tem presente, passado e futuro, ele é constante. O hoje é hoje, o passado é hoje, o presente é hoje, o futuro é hoje. Então vamos ver conectados a Deus, que a gente vai passar esses problemas que, humanamente falando, que são problemas humanos, mas diante de Deus não. O que José passou foi para um bem, como diz a palavra, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
e ser chamado segundo o seu propósito. Então, assim encerramos, mais uma vez reforçando o livro da Liz, Antídoto do Medo. Que livro? É uma livrada. Livrão. Antídoto do Medo. A bio da Liz, se ele interessar, a Liz é escritora, ela está aqui comigo no Instagram. Parabéns, depois do livro. E amanhã, 365 de 14. Vamos nessa. Gente, obrigado a vocês que ficaram ao vivo aqui no Instagram, no YouTube. Quem vai passar posteriormente, vamos juntos. Trazer esse seguimento, esse toque que o Senhor dá. Pô, eu acho tão gostoso quando vem um movimento. E é isso. Vamos juntos. Obrigado, viu? Bom dia. Gratidão. Até amanhã. Tchau, tchau.